Esse é o nosso bate-papo, o programa Concreto Armado em Foco. Sou o professor Rangel e nesse bate-papo de hoje nós queremos falar sobre como ser um calculista de sucesso seguro, mesmo que você ainda não tenha projetado, não tenha emprego ou não tenha clientes, né? Que são as duas coisas que a gente busca aí. Vamos lá. A gente tem alguns pilares aí que eu queria mostrar para vocês para que seja bem sucedido na profissão. Tá, mas o título em si da live já fala como ter um calculista de sucesso, mesmo sem ter emprego, ou sem ter clientes, sem experiências, ou sem clientes. Esse é um dos pontos iniciais, né? Assim, você precisa ter uma boa formação, você precisa saber fazer projetos, então não adianta só ter uma boa formação, se você não tem prática de projeto, não adianta saber fazer projeto sem ter a parte teórica bem embasada, e não adianta você ser um mega desenhista, um mega calculista, um mega projetista e não ter clientes. Esse é um ponto-chave, tá, desse processo. Eu tive a felicidade de começar em um estágio, tá? Então eu tive essa sorte, digamos assim. Hoje é um processo um pouco mais complicado, mas nessa fase está melhorando bastante. Inclusive o Wilson está aqui, ó, no chat do Instagram, procurando parceiros para projeto, porque tem muito projeto no mercado para ser feito e poucos especialistas. Aqui, ó, oportunidade rolando na live durante o Instagram. Tá, o Wilson, inclusive, a gente foi parceiro de turma, eu fui professor nele em algumas disciplinas também lá da Unicamp, na especialização ainda, né? Qual área vai mais crescer da engenharia civil? Ian, o que vocês acham? Vou responder essa, mas o nosso foco aqui é como crescer como projetista de estruturas. A gente tem conversado com várias pessoas. Hoje eu abri uma live no TikTok, fazia tempo que eu não fazia isso, e lá no TikTok apareceram pessoas que formou na década de 82 e que percebe o mercado evoluindo, né? E que está querendo fazer uma reciclagem para voltar a participar dessa evolução do mercado como um todo. Então, eu comecei no terceiro ano da graduação como desenhista, como cadista. Isso, basicamente isso. E nesse processo, poder ter estagiado no escritório de cálculo fez uma diferença danada, porque você ter essa oportunidade de ter experiência com outras pessoas te orientando, tá? Isso é muito importante. Aí, então, dentro disso, algumas coisas eu percebi como oportunidades e outras como coisas que deveriam ser corrigidas. Uma oportunidade dentro desse processo é, primeiro, entender o que estava sendo feito. Isso é o mínimo. Saber fazer um bom projeto, analisar uma arquitetura, executar e oferecer uma boa solução estrutural para o cliente é o mínimo desse processo. Tá? Então, se você ainda não sabe olhar para a arquitetura, enxergar uma solução estrutural, vamos começar por aí, tá? Para que você tenha segurança para falar com o cliente. Então, primeira ponto, eu vou colocar aqui no Instagram e vou colocar aqui também no YouTube. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ir por fase e você possa aproveitar essas nossas aulas para ir fazendo o seu caderninho de anotação. Lembrando que essa é a primeira, nós vamos ter várias outras. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro pilar para que você consiga ser um calculista de sucesso, mesmo ainda sem ter clientes, mesmo ainda sem ter experiência, é um domínio do cálculo com e sem uma ferramenta de projeto, tá? Então, aquele clássico. Pessoal, se você não sabe ainda olhar para uma arquitetura, pegar uma arquitetura, olha, então essa chegou aqui para mim um projeto arquitetônico, beleza? E eu preciso fazer um projeto estrutural. Então, para que se possa fazer um projeto estrutural, a primeira coisa que eu preciso ter é arquitetura. Mas olhando a arquitetura, eu preciso já pensar em soluções estruturais, tá? O Luan está perguntando se é obrigatório ter uma pós-graduação. Não, para que você seja um calculista, basta que você tenha atribuições pelo CREA, tá? E a graduação é suficiente para isso.
A pós-graduação vai só acrescentar algumas coisas, mas em geral não é necessário. Tá, Luan? Tudo bem? Então, a primeira coisa é saber dominar esse projeto. Olhar aqui, olhar uma arquitetura, olha aqui eu vou colocar, aqui vai a melhor solução é concreto armado, beleza, ou é alvenaria, ou o que for. Agora eu vou posicionar os elementos estruturais. Aqui eu vou colocar um pilar, aqui uma viga, aqui uma laje, a laje que eu vou escolher é a treliçada, é em concreto, o que for. E aí, feita essa primeira concepção estrutural, eu conseguir calcular esses elementos, tá? Os elementos estruturais, esses elementos estruturais aqui posicionados, seja o concreto armado, seja na alvenaria. E aí, dimensionar isso sem um software, utilizando um F-Tool, uma planilha, uma calculadora, enfim, e também saber dominar uma ferramenta de cálculo. A que você preferir, nós temos diversas disponíveis no mercado, né? Nós temos o TQS, o Eberic, o CPCAD, são as três principais que estão disponíveis no mercado. Eu uso e gosto e recomendo do TQS, para que com a ferramenta de cálculo eu tenha mais velocidade e mais agilidade, tá? Então, esse é o primeiro passo para que você possa ter esse primeiro pilar, né, para ser um calculista de sucesso. E isso eu busquei fazer e busquei junto com outros pilares que a gente vai mostrar aqui. Saber calcular só num software vai te limitar. Você provavelmente não vai ter sucesso, porque você vai ter muitos percalços no caminho. Confiar cegamente no software é um dos principais erros para quem quer trabalhar com estruturas. Não trabalhar com software nenhum, você vai conseguir fazer um projeto por mês, 2, né? O que eu quero dizer, o que você tem a dizer do SAP 2000? É uma boa ferramenta para análise, mas o SAP não é para projeto, né? Ele para analisar alguns pontos específicos, pegar as tensões, depois você tem que completar calculando na mão e detalhamento manual também. Então, o SAP, principalmente para estruturas metálicas, na minha visão, ele é mais adequado. Para concreto, ele é uma ferramenta auxiliar ali, talvez uma análise pontual, uma ou outra coisa. Perguntaram aqui no Instagram sobre o que eu acho sobre o SAP 2000. Tá? Mas domine uma dessas três ferramentas. Se eu puder te recomendar, vá direto para o TQS, é o mais completo dos três, tá? Estou dizendo que é o melhor, é o mais completo, o mais adequado, principalmente para aqueles que a gente desenvolve aqui. Com o método correto é possível aprender, é possível dominar, e a partir da prática. Então, esse é o primeiro. Para saber projetar sem um software, claro, você precisa ter passado pela a sua graduação e ter o suporte sempre de bons livros, né? Eu tenho um destaque aqui no meu Instagram com 8 principais livros que eu recomendo. Um deles está aqui. Mas veja, o livro ele é auxiliar, né? O livro, ele normalmente livros, eles não têm um passo a passo. Um que eu tenho aqui, ó, ele até tem essa ideia. Projeto Estrutural de Edifício em Concreto Armado, José Milton de Araújo, um autor que eu gosto bastante. Tá? Inclusive, se alguém estiver assistindo e conhecê-lo pessoalmente, gostaria muito de fazer uma live com o professor José Milton de Araújo, um cara que eu aprecio muito o conteúdo. Tá? E aqui tem essa ideia de dar um passo a passo de um projeto estrutural. Mas é uma visão mais acadêmica, uma visão que a gente precisa transformar tudo isso que você viu na sua graduação ou vai ver em projeto. Eu estava conversando agora há pouco com uma colega e ela comentando que é exatamente essa dificuldade inicial dela de pegar toda essa teoria, inclusive uma brincadeira que ela fez, acho que ela está até aqui assistindo, não vou falar o nome dela, menos que ela queira. Tá? A dificuldade inicial era tirar o trauma que a professora de concreto dela deixou, porque a forma onde a gente aprende a graduação, ela não tem esse foco, né, de transformar uma teoria, que é super importante, um conhecimento, em projeto. Eu preciso entregar alguma coisa para o meu cliente, transformar isso em um bom projeto, né, com razoabilidade, com segurança, enfim, todo esse processo bem feito. Tudo bem? Então, esse é o primeiro pilar, é dominar o cálculo para que eu possa fazer projetos, concepção com e sem o software. Tudo bem?
O segundo pilar é portfólio de projetos. Talvez esse seja um dos mais difíceis para que você possa conseguir. Porque portfólio, vamos lá, cá entre nós, tá? Quando o cliente te liga e você chega a conseguir um primeiro cliente, vou falar do primeiro. O que ele quer de você? O que ele te pergunta? Por que ele te contrata? O que leva um cliente a entrar em contato com você e solicitar um orçamento e, através daquele orçamento, fazer com que você seja contratado para desenvolver um projeto estrutural ou do prédio, ou da casa, ou de alguma coisa assim. O que o cliente analisa? Você como cliente, se você for contratar um projeto estrutural da sua residência, por exemplo, o que você levaria em consideração desse profissional que está do lado de lá? Quais são esses critérios para a escolha de um projeto de estruturas? Fala você, pensa, porque é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vamos pensar do lado de lá, vamos pensar como cliente. E normalmente o cliente ele não vai perguntar se você se formou na Unicamp ou na USP ou na Unip. Normalmente o cliente não vai perguntar se você tem um mestrado, por exemplo. Normalmente o cliente quer resultado. Normalmente o cliente quer saber se você é capaz de desenvolver aquilo a qual ele vai te pagar para fazer, né? E portfólio é uma das coisas que ele vai solicitar. Ele quer resultado, não é isso? Ele quer o problema dele resolvido da maneira que se espera de um calculista. Então, se eu entender esse processo de compra, o processo de decisão, para que o cara chegue, o cliente ou a cliente chegue em você e faça a contratação, fica um pouco mais fácil a captação do cliente, a prospecção de cliente e fechar o seu projeto. Para que então você melhore e engrosse o seu portfólio, que é uma das coisas que quase todo cliente vai pedir, né? Um portfólio um portfólio maior, um portfólio mais voltado para o que ele precisa, faz com que a decisão de venda seja, ele quer o trabalho dele desenvolvido. Mas para que ele acredite que você seja capaz de desenvolver, normalmente ele vai pedir portfólio. Vamos pensar em outra área? Por exemplo, se você um advogado, você vai contratar um advogado. E se você vai contratar um advogado para cuidar de um processo, vamos pensar, um processo aí na área imobiliária, por exemplo. Eu comprei um apartamento, quero resolver isso. Se aquele advogado, ele tem portfólio, tem exemplos, tem estudos e tem casos na área, sei lá, vamos pensar numa outra área aí, do direito, na área civil, sei lá, eu estou por fora dessas áreas de direito, mas na área de direitos autorais, por exemplo, e você está falando de imobiliário, você vai preferir contratar outro que está envolvido na parte de imobiliário, direito imobiliário, não aquele que está envolvido na área de direitos autorais. Então, você tende a escolher um profissional mais familiarizado com aquilo que você quer. Por exemplo, quando o cliente liga aqui para mim e precisa de um projeto, semana mesmo passada, eu fechei um projeto em Curitiba, porque ele precisava de um prédio, de um alvenaria estrutural, e é isso que a gente faz todo dia. Esse é o nosso dia a dia. E isso faz com que o meu portfólio seja valorizado, tudo aquilo que a gente já fez até então. Tá? Então, se eu pensar que o cliente quer isso, ele quer que o problema dele seja resolvido, e que para isso você precisa, entre algumas coisas, ter um portfólio, você começa a se preocupar um pouco com isso. E tá, Rangel, mas a pergunta de ouro é: como ter portfólio se eu nunca fiz nada? Aí que tá. Vamos pensar junto. Você precisa do portfólio, certo? Um nasceram, isso. Você precisa ter clientes, você precisa desenvolver projetos. Ninguém no mundo
nasceu com um portfólio de projeto. Esse portfólio foi desenvolvido com o tempo, né? Ninguém nasce com um portfólio pronto. Concorda comigo? Portfólio é algo desenvolvido no decorrer da carreira. Como ter os primeiros, então? A nossa área, raramente um cliente vai procurar no Google para fechar um projeto com você. Raramente. Raramente o cara vai digitar lá cálculo estrutural. Às vezes, mesmo quando ele vai digitar, ele vai olhar o seu site e vai querer ver seu portfólio. Então, na nossa área, o cliente ele chega até a gente normalmente via indicação, tá? Assim como um médico, se você tem um problema no estômago, você normalmente não vai procurar no Google quem é o especialista naquilo. Você vai perguntar referências e vai buscar um cara que já tenha passado por isso, tá? Então, uma das coisas é ser especializado em algo. Eu, por exemplo, aqui no escritório, nós somos especializados em estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto para residências e edifícios residenciais. Não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, mas é um foco, é uma escolha. O meu Instagram, por exemplo, eu escolhi falar de estruturas. Eu posso falar de outras coisas? Posso, mas meu foco é estruturas. Então, é isso. Saber esse processo de decisão faz com que você se posicione no mercado. Não tenho clientes. Como que eu consigo, então, Rangel? Primeira coisa, tenha parceiros. Porque o parceiro, ele já rompeu essa barreira inicial. Por exemplo, vou dar esse exemplo também de uma pessoa que eu estava conversando aqui antes da live. Essa pessoa nunca fez projeto de estruturas. E tinha uma outra colega que também nunca tinha feito projeto de estruturas. São duas colegas, uma em cidades diferentes. Só que essa primeira, ela já tinha ela, através de conteúdos na internet, principalmente, ela desenvolveu uma familiaridade e ela conseguiu fazer um projeto arquitetônico para uma pessoa. E nesse desenvolver inicial, com a ajuda de outro arquiteto, e assim vai, e ele vai caminhando, né? Nesse processo, e o cliente pediu um projeto estrutural e ela não faz. Mas ela falou: vou indicar uma colega minha. E aí, essa colega que já estava fazendo nosso curso massa pegou esse projeto e vai iniciando. Então, parcerias é um primeiro ponto, de pessoas que já estejam inseridas no mercado. Então, arquitetos são os nossos melhores parceiros. Cuide bem dos nossos colegas arquitetos, tá? Eles, sem dúvida, são os melhores parceiros porque eles normalmente são um processo de entrada. O cliente dificilmente chega direto no calculista. Normalmente ele contrata primeiro o arquiteto. O arquiteto vende aquele sonho, vende aquele caminho. Inclusive, nós temos, como alunos, vários clientes arquitetos. Pode ser parceiro, por exemplo, o dono de uma imobiliária, aquela pessoa que já quebra aquele inicial, né? E no começo você vai desenvolvendo seu portfólio. Se você não tem portfólio nenhum, pessoal, não deixe de aproveitar os casos que você faz, por exemplo, na Concreto Flix, que a gente vai ter novamente, no próprio curso Master, na sua graduação, as coisas que você vai desenvolvendo. Mesmo sem ser comercialmente, elas podem compor o seu portfólio, desde que seja com integridade, ou seja, mostre com clareza, né? Fala, galera, é o seguinte, eu estou aqui, o próprio Charley, por exemplo, que eu acho que ele estava aqui um pouco mais cedo, durante o evento, ele mostrou o que ele estava fazendo, já entrou em contato com um colega e ele fechou uma parceria durante o Concreto Flix. Então, nós precisamos ser um pouco mais agressivos, entre aspas, desse ponto de vista. Com a integridade, não tem nada errado nisso. Então, mostra o que você está fazendo, olha o que eu estou desenvolvendo, olha o que eu estou aprendendo. Aquilo enche os olhos do cliente. Aí você pega num bom atendimento, com clareza, fala o seguinte, pode falar a verdade, estou no início e tal, mas eu tenho um bom professor, eu tenho um bom mentor, eu tenho uma equipe que vai me ajudar para que a gente tenha a melhor solução para você. Então, fique tranquilo, seu projeto vai sair top. Tal. Capricha. Às vezes é um cliente, mas seja foda com aquele cliente. Dê o atendimento acima da média.
para esse único cliente. E aí você vai desenvolvendo esse outro segundo pilar, que é portfólio. Eu acho que é um dos mais difíceis de todos eles, tá? Por que é mais difícil? Mais difícil principalmente para a gente, porque nós, como formação de engenharia, há um foco maior na técnica e há um esquecimento dessa parte mais humana do atendimento, né? Do processo de venda. A impressão que o processo de venda de um serviço está te desvalorizando. Pelo contrário, a gente está vendendo a todo momento. Tudo bem? Então, esse é o segundo pilar. Vou falar aqui de um terceiro pilar, que é reputação. A reputação, sem dúvida, é um dos pilares importantes, não só em meio aos colegas, eu até coloquei aqui de uma maneira mais direta em meio às colegas, e eu falei um pouco sobre isso recentemente aqui no Instagram. Eu fiz uma pergunta, assim, ali no chat. E eu queria ouvir de vocês aqui, o que vocês acham disso. O que é mais importante, reputação ou portfólio? Se você tivesse que escolher, o que você gostaria de mais reputação ou mais honorário, mais remuneração? Mais reputação, que é um cara com grande reputação, ou ter melhores honorários, ou seja, ser melhor pago? É uma escolha difícil, é claro. E normalmente uma coisa está atrelada com a outra, mas não sempre. Vamos pensar aqui comigo. Sem reputação, se você não tem uma boa reputação, reputação vem através do próprio portfólio, do seu histórico profissional, daquilo que você já fez, não só na área profissional, mas na área da sua vida pessoal também, sem dúvida. Nem todo mundo consegue separar isso. Se você não tem uma boa reputação, normalmente isso impacta na sua remuneração, né? Um cara que não tem reputação, as pessoas tendem a não contratá-lo ou, se contratar, querer pagar menos. Concorda? Mas muita gente também tem uma boa reputação, mas não consegue transformar isso em honorário. Acontece. O cara, poxa, eu tenho vários casos que eu conheço de caras que têm uma reputação gigantesca no nosso meio, entre outros colegas, entre outros calculistas, outros engenheiros, construtoras, tal, mas uma reputação desconhecida entre o cliente, que é o que paga o negócio. Então ele não consegue transformar essa reputação em projetos, tá? É outra dificuldade. Mas vamos por partes. É importante que se tenha uma boa reputação, mas é tão importante ou mais que você consiga transformar essa sua reputação em remuneração, em projetos melhor pagos. E isso passa por uma percepção de valor do seu próprio projeto. Vou dar um exemplo. Eu fiz, acho que um mês atrás, mais ou menos, fiz um post de um vídeo mostrando um projeto de uma residência térrea em alvenaria estrutural de 195 metros quadrados e que eu disse que naquela casa a gente cobrou R$ 4.000, ou seja, em torno de R$ 20 por metro quadrado. Pouco tempo depois, um colega enviou uma mensagem falando assim: Rangel, gosto muito do seu conteúdo, mas esse vídeo seu, rapaz, não tem nem palavras. Aí eu falei, me fala um pouquinho mais, né? Porque o que a gente posta, até para que, entre várias coisas, a gente preze por uma boa reputação de integridade, de conteúdo, de relevância. Eu estou na internet, eu trabalho com projeto estrutural desde 2008. Eu estou na internet desde 2018. 18, 19, 20, 21. Tem muita gente entrando na internet agora. Se eu estivesse falando bobagem, né, na live como essa, se eu estiver falando bobagem, a pessoa entra e me detona. E eu tenho que baixar a cabeça porque eu estou falando bobagem. Então a gente precisa manter essa reputação de conteúdo de qualidade daquilo que eu estou me propondo a levar, de conteúdo de qualidade,
de seriedade, de conteúdo que você consiga transformar em prática. Se eu vier aqui só falar dessa teoria toda e não dar exemplos práticos para que você possa transformar conhecimento em prática, nossa reputação é outra, a reputação de enrolador. Então a gente precisa manter isso. E ouvir ele. Pô, Angel, porque aqui na minha região eu jamais consigo cobrar isso, tá? Ó, o Mecan pesado, está falando. Exemplo de reputação no Japão. Seja japonês novo ou velho, sempre terá respeito. Respeito é obrigação, né? Eu tenho que misturar um pouco de respeito com reputação. Respeito é obrigação. Reputação tem a ver com seu histórico passado, né? E transformar isso. E o cara estava indignado, porque o que eu falei, que era R$ 20 por metro quadrado, era um absurdo. Mas com a reputação que a gente já desenvolveu no mercado, eu consigo cobrar os R$ 20 por metro quadrado ou mais. Inclusive, eu fiz uma pesquisa na sequência perguntando, você, aí na sua região, quanto você cobra? Alguns colegas, R$ 45 por metro quadrado, outros 25, outros 30, outros cobram 5. Por que essa variação de preço é tão grande? Uma das coisas é a reputação. Sabe por quê? Preço, quando você tem que baixar preço para fechar negócio, é porque o seu único argumento é preço. O cara só fecha com você se o seu preço for menor do que o outro. E se o seu único argumento for preço, tá muito ruim essa reputação, tá muito ruim o seu histórico, tá muito ruim o seu trabalho de marketing, porque é o único argumento que você tem para falar. Não, então eu faço mais barato e fecho. O seu argumento tem que ser outro, né? Tem que ser, se o cara falar, eu vi outro mais barato, fala que é verdade, que você viu também, que realmente existem mais baratos no mercado. E mostre para ele o que você entrega de solução, tá? Focado em outros processos. E aí você vai trabalhar nessa reputação. Então, a reputação ela é muito importante, mas eu preciso transformar isso em dinheiro. E por último, dos 4 pilares aqui que eu preparei para a gente conversar hoje, é o pilar de network com mentores. Pessoal, isso independente da sua fase. Aqui a gente está falando um pouco mais de como ter sucesso no início de carreira, quando você ainda não tem experiência e não tem clientes. Principalmente nessa fase, mas durante todas as fases. Então, vamos somar domínio de projetos primeiro, né? Domínio de cálculo, essa é uma coisa assim, é obrigatório, não dá para sair daí sem ter isso primeiro. Dominar o cálculo sem e com a ferramenta de cálculo, a sua escolha. Segundo, portfólio de projetos. Terceiro, reputação entre os colegas. E 4, network com mentores. O network te dá segurança, sabe? Eu comentei no começo que eu comecei estagiando no escritório de cálculo. E lá, como estágio, quando você está no começo, você tem a segurança de que quando você tiver alguma dúvida ou no desenvolvimento do projeto, tem outra pessoa mais experiente, com mais bagagem, verificando e te orientando. Olha, isso aqui é assim, não tá, moxe para cá, essa ordem de grandeza está errada. Ela vai fazendo assim, ó, vai te guiando, né, num caminho. Mas e se você não tem a possibilidade de fazer estágio? Ou se você fez por um tempo e agora você precisa começar os seus primeiros projetos? E ter mentores, hoje está mais fácil, né? Você pode ter mentores online, você pode ter grupos de mentoria, você pode fazer parte, por exemplo, do curso Master em Concreto Armado, com quase 3 mil alunos lá dentro. E tem eu como mentor, a minha equipe como mentor e outros alunos também que já trilharam caminhos te ajudando, te mentorando. Tem o seu professor da graduação, se ele já tiver prática com isso. Tem os colegas de curso, ou da própria graduação, ou de uma pós, ou de um curso. Enfim, ter esse network sempre lembrando, ter network não é você ter o WhatsApp do cara ali para ser o vampirão, toda vez que você precisa, você manda só uma pergunta. Não, é manter relacionamento com essas pessoas a tal ponto que isso seja natural, né? O seu mentor queira te ajudar e queira te dar o suporte nesse processo. Imagina, ó, a Silvia, não sei se está aqui, começou a fazer, foi fazendo todos esses pilares, esses caminhos aí,
E chegou num determinado ponto, ela foi, poxa vida, agora eu preciso fazer o meu primeiro projeto, vou iniciar. Iniciou, na hora que começa a fazer, dá erro grave. Ou ela não sabe se aquilo foi, poxa, deu uma sapata aqui de 1 metro por 1 metro. E agora, o que, que eu faço com isso? Então, ter mentores fazem com que você vá mais com segurança. E um dos erros que a gente viu isso recente. A gente estava falando do que a gente precisa melhorar assim, na nossa engenharia como um todo. E quais são os 3 principais erros que a gente vê de dificuldade no mercado. A gente vê, lógico, pessoas cobrando preço muito baixo, o que é ruim para todo mundo. Preço baixo é ruim para todo mundo, tá? O Mandinho falando que conhece a história da Silvia. Acho que ela está aqui com a gente, né? Eu via mais cedo. Preço baixo é ruim para o cliente, porque você não consegue entregar uma coisa muito boa, é ruim para você, que foi mal remunerado pelo que você faz, e é ruim para o mercado como um todo. O segundo é falta de ordem de grandeza das coisas, né? E o terceiro é essa ideia de gente fazendo sozinho projetos e entregando coisas com baixa qualidade. Sequer sabendo entender o software, o resultado de um software, que seria o mínimo necessário aí. E isso não é falha só, a gente fala só de quem está fazendo. É falha do sistema como um todo. E a gente está tentando ajudar a corrigir isso. Por quê? Às vezes o cara forma na faculdade e precisa trabalhar. E vai trabalhar, o que faz? Compra um software ou aluga um software e começa iniciando o seu projeto. Cospe o que está no software, não deu 0 erro grave, manda para a obra. Por que o cara faz isso? Às vezes é porque é a única coisa que ele tem, não tem ninguém para auxiliar ou para ajudá-lo, ou ele não sabe buscar. Por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a não seja esse cara. Faça projetos sim, vai buscar, compre sim um bom software, busque bom conhecimento teórico, bom conhecimento prático, mas tenha mentores para te ajudar nesse processo, tá? E hoje conseguir isso de uma maneira online é ainda mais tranquilo. Certo? Então, esses são os principais pilares do projeto de estruturas. Vou voltar aqui com vocês. Tem colega perguntando aqui qual que é um preço justo para iniciar, para quem está começando, e qual é o seu preço justo. Felipe, vamos fazer uma pergunta assim. O Felipe está perguntando qual que é o preço justo. O Felipe é aluno nosso, inclusive, para quem está iniciando. Preço é uma relação entre algumas coisas. Eu fiz uma live só sobre isso recente. Preço é uma relação entre... Porque assim, cá entre nós, imagina que você vai vender um projeto de estruturas, que é uma venda, né? Um projeto de estruturas é uma venda. E você vai entregar e você pergunta quanto manda a arquitetura, por exemplo. A arquitetura custa de 200 metros quadrados. Igual eu comentei, a gente cobrou R$ 4.000 nesse projeto. Tá. Se o cliente virar para você e perguntar, e ele virar e falar, não, Rangel, tá caro. Cliente, ninguém sabe sabendo o preço das coisas. Ele compara para falar se está caro ou está barato. Ele compara aquele preço que ele ouviu com alguma coisa que ele tem de referência. Ele sempre vai comparar para formar a opinião de se é caro ou se é barato. Então ele vai comparar ou com um concorrente, com outro projetista, ou ele vai comparar com um projeto arquitetônico, ou ele vai comparar com um tanto saco de cimento. Sei lá, ele sempre tem um grau comparativo. Então, o barato ou caro é comparado a quê? O que a gente tem que mostrar para ele é o que eu estou realmente entregando, é o valor. E aí, claro, o Felipe perguntou, no começo de carreira, você entrega, do ponto de vista de expertise de solução, menos do que um profissional mais gabaritado, digamos assim. Tá? Então, aquele ou com mais portfólio, ou com mais entrega, que é absolutamente normal. Né? Pediatras, por exemplo, você vai contratar um médico pediatra para o seu filho. Todos cobram o mesmo valor? Não, aquele está mais gabaritado, ele cobra mais caro, ele tem uma remuneração por esse portfólio dele anterior. Então, no início, o que você tem que pensar, Felipe, é qual que é o salário que você gostaria de ter. Por exemplo, no início de carreira, coloca aqui para mim, só para a gente responder essa dúvida do Felipe. No início de carreira, qual que você acha que é um salário justo? Um salário no final do mês. Quantos R$ 1.000 por mês você acha no início
de carreira, que foi essa que é do Felipe, justo com o que você tenha de remuneração? Fala aí para mim. 5, 7, 3, 8, 10, para que você tenha uma vida digna, tá? Estou falando no começo, 5 mil, tá comentando aí o Vimon. Que mais? Quantos mil reais você... O que é pago pela lei? Qual que é, Laércio? 8 mil? É isso? 5 mil reais, Amandinha. Vocês aí, como serem contratados? O que vocês acham justo? Tá? 5 mil para começar, tá bom. 8 salários, 8 mil reais em média, é isso? 8.500 reais. Certo? Então, e Delbrando comentando. O pessoal comentou aqui entre 5 a 8.500, 7 mil reais, o Jamil comentando. Para que você possa ganhar, vamos pegar esse e-mail aqui do caminho, 7 mil reais que a Jamile comentou. Para que você possa ganhar 7 mil reais, tá? No começo da carreira. Reputação e paga pelo que pede. Isso 7.500, pessoal comentando aqui. 8.500. Para que você possa ganhar 8.500 reais por mês, Felipe, você precisa fazer um projeto estrutural, em média, um projeto no início, tá? Um projeto estrutural, em média, as casas, vamos falar de casa no começo, tá? Custa quanto? Quantos metros quadrados, em média, tem uma casa de médio padrão? 200 metros quadrados? É um bom valor, tá? Vamos pensar comigo? Só para a gente chegar nesse número, tá, Felipe? 200 metros quadrados, mais ou menos, uma casa? 200 metros quadrados? 150, 200? Uma residência, em média, que vocês recebem orçamento. Para quem está começando, né? Aqui alguns são 500, 600, 1.000, mas em média, quantos metros quadrados, em média, uma área normal? 150, 200? Pensa aí comigo. 150, 200. 200 metros quadrados? Tudo bem. Vamos pensar nisso, 200 metros quadrados. Felipe, no começo, não estou falando tudo no começo. Quantas casas dessas você consegue fazer por mês, mais ou menos? Uma de 200 metros quadrados. Você tem capacidade para fazê-la do início ao fim, incluindo todo aquele processo, né, de compatibilização, de perguntar a um mentor, alguma coisa assim. Quantas casas você consegue fazer por mês no início? Uma ou duas ou três? Vamos pensar nesses números. Uma, duas ou três? Umas duas, que eu gosto de acompanhar, a Rayane. O que mais? Mas vamos pensar quem está começando, tá? Mas vamos fazer um raciocínio aqui, tá, Tom, para a gente pensar. Depende da sua equipe. Não estou falando que quem está começando não tem equipe, não. Quem está começando vai fazer sozinho. Você sozinho ali no escritório. Você consegue fazer no início uma ou duas casas. Duas, o Luan está comentando. Duas. A primeira é mais difícil, sem dúvida. A primeira pode durar até 2 meses. Mas o cliente não espera, né? Duas no começo é bom. Então vamos pensar isso. Uma casa aí. Primeiro eu vou fazer uma conta com 200, né? Com 200, certo? Metros quadrados. Então imagina que você tem 800 metros, 400 metros quadrados para fazer por mês. Você quer ganhar, igual o colega comentou, 8.500 reais por mês. Eu tenho que somar algumas coisas aqui, porque isso é salário, certo? Isso é salário. Você tem que pagar, por exemplo, um software. Você tem que comprar o seu software. Você tem o seu computador. Isso é investimento. Isso tem que sair disso. Não saiu de graça, porque senão não é salário. Senão é custo. Então, vamos somar aqui pelo menos por mês, assim. Aí você vai precisar, mesmo que você não tenha escritório no começo, está fazendo sua casa, por exemplo, você tem conta de energia, você tem internet, aluguel ou compra de software, ou depreciação do seu computador, né? Fora todo o investimento com graduação. Vamos ser realistas, tudo bem? Soma mais quanto aqui por mês? Mais uns 1.500, pelo menos? Vamos pensar assim? O Laércio comentou, vamos pensar na situação ideal ainda. Então, pelo menos 10 mil reais, não é isso?
mais 1.500 de custo, é pouco. Eu acho pouco. Eu acho que é um pouco mais. Só para trazer uma realidade. Dividindo isso por 400, tá? Ô, Felipe, o seu metro quadrado deveria custar pelo menos R$ 25 por metro quadrado. R$ 10.000 dividido por 400, tá? Se você conseguir fazer duas. Ah, Rangel, mas eu aceito um pouco menos. Vamos lá, 6.500, um salário de 5.000, dividido por 400, o seu metro quadrado, pensando em 5.000, que é o valor mais baixo, e pensando que você vai fazer duas casas, já sobe para R$ 16,25 o metro quadrado. Então, qual que é o valor justo, pessoal? Depende de quanto você acha justo ganhar. Depende de quanto você acha ou que quer ter uma vida menos de 5.000, por exemplo, por mês. Realmente é um pouco difícil, né? Manter todo aquele processo, todo aquele investimento que você fez. No começo, se você fizer um projeto, ainda menos. Agora, se você tem equipe, se você consegue, por exemplo, eu consigo fazer um projeto de uma residência com 3 dias, talvez 4, uns 5, 6, daí vai para prédios. Então, imagina que você consegue fazer 4 casas por mês, de 250 metros quadrados, deu 1.000 metros quadrados. E se você consegue cobrar os R$ 20 por metro quadrado, você consegue, com tranquilidade, aí ser remunerado em R$ 20.000 por mês. Que eu acho bem justo, possível, não é a realidade em muitos lugares, por isso que eu puxei cá atrás. Então, note que, às vezes, pensando nisso, né, Felipe, entre 17 e R$ 25 metro quadrado seria um valor justo. Se você tem mais expertise, o que acontece é que você consegue fazer mais rápido, porque você já passou por esse caminho. Você consegue entregar mais qualidade, você consegue ser remunerado por isso, tá? Só pegando o exemplo de uma casa. Se é prédio, essa remuneração é diferente, assim vai. Belezinha? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês, para não ficar muito longo também. É importante ter esses pilares que eu mostrei para você, porque fica difícil prolongar com a vida profissional. Muita gente acaba indo para outra área, né? Sem saber isso. Como conquistar cada um deles, a gente já falou. Tem vários alunos meus desenvolvendo isso de maneira importante, então dominando, gente que não sabe dominar, dominando o projeto, desenvolvendo portfólio, às vezes com os próprios exemplos do curso, e lá tem vários exemplos, né? Para que possa desenvolver seu portfólio num ambiente laboratório, digamos assim, desenvolvendo essa reputação através desse relacionamento, e o network com mentores, no caso comigo e com outros colegas que estão lá dentro, tá? Nós vamos ter, no final desse mês, nós vamos ter a ConcretoFlix novamente. Uma nova modelagem, com novos exemplos, mas com essa intenção, né, de buscar passo a passo. E participe. Um dos pilares para que você desenvolva tudo isso é participando de eventos. E tem muitos eventos gratuitos aí disponíveis, de vários colegas muito bem gabaritados, e eu estou muito contente com isso. Tem aumentado, se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros a vir para a internet trazer conteúdo de estruturas. Isso aumentou muito a consciência de consumo de conteúdo de qualidade, tá? E não trazer aquelas fórmulas mágicas, enfim. O Erisvaldo está comentando aqui, depois vem a concorrência desleal e nem invento utilizam. Mas é isso que a gente está combatendo. E como que eu combato uma concorrência desleal? Como que a gente faz isso? Eu estou buscando do meu jeito, trazendo informação de qualidade, trazendo esse tipo de raciocínio, trazendo com que pessoas entreguem mais resultado. O mercado não vai valorizar mais a nossa profissão se não começar pela gente. E para que ele valorize mais, além da nossa união, nós precisamos entregar melhores resultados. Tem aquele colega que vai lá, coroa muito baixo também, entrega um projeto péssimo. Aí o cliente não quer contratar outro. Nosso maior concorrente, pensa comigo, não são os nossos maiores concorrentes, não são outros engenheiros calculistas ou outros projetistas. É a autoconstrução. Então, tem mais de 80% das casas, das construções no país sendo feitas sem nenhum projeto de estruturas. E a gente fica se debatendo entre aqueles 20% que fazem projetos. Não, a gente tem que melhorar o acesso à informação e à qualidade para que esse 50% venha caindo cada vez mais, que as pessoas entendam que fazer com projetos de estruturas, por exemplo, não é gasto, é investimento. Se o cara quer economizar, a melhor forma dele economizar é fazendo projeto. Se a gente consegue levar essa informação com mais clareza,
o nosso volume de projetos sobe. Em vez de a gente ficar se debatendo, a gente vai aumentar a demanda. Percebe comigo? Tá bom? O Elisvaldo falando que o cliente entrou em contato, nem SPT aceita pagar, mas isso passa de novo. E eu bato no peito e falo, boa parte dessa culpa é nossa. E ao invés da gente só choramingada, a gente só reclamar, vamos mudar essa realidade, entregando o melhor resultado. Então, se um cliente bate aqui na porta e fala, Angel, eu quero, igual aconteceu recente, quero um projeto do muro de arrimo de 80 metros lineares, só que eu não quero fazer sondagem. Fora, meu amigo, eu vou te explicar. Sem a sondagem, esse risco, e projeto estrutural precisa ter sondagem, entenda como investimento, com muita clareza e sendo didático com o cliente. E ele desligou, ligou para outro calculista e provavelmente outro calculista fez. Se esse outro tem a mesma orientação para esse cliente, o cara fala, poxa, realmente, eu preciso disso. Agora, se o outro tampeiro ligar, não, tudo bem, então vamos fazer 100, o cliente não entende, acha que a gente está confundindo a cabeça do cliente às vezes, sabe? Então, tem cliente sim que é vampiro, tem cliente que é só economizar de uma maneira pouca, mas tem cliente que só está mal orientado. E a gente precisa, se todos fizerem ter essa mesma postura, o cliente ganha. Ele tem que entender que ele ganha, ele não está sendo penalizado. Ele está sendo penalizado se fizer 100. E aí, informação de qualidade pode nos ajudar a mudar essa nossa barra de merecimento, a gente ser melhor remunerado, mais pessoas na área, mais projetos de qualidade, e aí a gente vai conseguir a fazer seus projetos, mesmo sem ter os seus primeiros clientes. Assim a gente busca. A estratégia é você que cria. Ó. O Wilson falando, eu fiz 30 sondagens em um condomínio por conta própria. Peguei 200 projetos nesse condomínio em 2020. Ó. O Wilson fez 30 sondagens no condomínio por conta própria. Criou a estratégia e conseguiu seus clientes lá. Na hora que der problema, quem é penalizado é o engenheiro que paga as contas. É isso aí. Tá bom? Galera, obrigado, parabéns por investir o seu tempo aqui nessa live. Se curtiu, dá um coraçãozinho aí. Quem tá no YouTube, dá o like também nesse vídeo, compartilha com pessoas. Amanhã estamos de volta. Um abraço.